Fala galera, mais uma videoaula de redação para o Enem. Hoje o tema da nossa aula é como elaborar uma conclusão para sua redação. O Enem tem uma competência específica para conclusão, que é aquela competência que ele analisa sua capacidade de propor uma intervenção para aquele problema que foi apresentado. Na videoaula anterior, a gente falou de técnicas de argumentação, a gente já tinha organizado nossas ideias tudo bonitinho, em lista lá, legalzinho, começo, meio e fim, e depois eu ensinei como argumentar, quais são as principais técnicas de argumentação para você poder aplicar e agora compor um belo texto. E para fechar o texto, vamos fazer uma conclusão, tá? Então tá. Como elaborar uma conclusão? Primeiro, a conclusão ela é o fechamento do seu texto, porém ela tem algumas características importantes que toda conclusão tem que ter, tá? Existem dois tipos de conclusões. Existe uma conclusão que é aquela conclusão que retoma a tese e fala de novo de qual foi a tese que foi apresentada e amarra as ideias. Não é o nosso caso aqui. O nosso caso, que é o Enem, ele exige que a sua conclusão seja uma proposta de intervenção. Então esse é o outro tipo de conclusão. É aquela conclusão que, depois de ter argumentado, ter defendido lá um ponto de vista, ela vem no final e fala assim, depois desses problemas todos aqui, para resolver ou para amenizar este problema, podemos fazer isso e isso. O governo não pode fazer isso ou aquilo. Então, a conclusão no nosso caso aqui é uma proposta ou de solução, ou de uma solução, né? Tipo, vamos resolver esse problema, ou uma proposta de algo que amenize o problema. Não é sua obrigação resolver o problema, mas é sua obrigação propor alguma coisa que amenize esse problema. Então, quando ele fala proposta de intervenção, não é necessariamente solução, tá? Bom, vamos lá. Retomada da tese, só para a gente entender o que é, lembra lá daquele nosso exemplo de redação, que era juventude e alcoolismo. Eu tinha elaborado uma tese que era os jovens eles entram no alcoolismo porque eles conseguem comprar bebidas facilmente. Então, essa foi minha tese dentro de um tema específico que era juventude e alcoolismo. E aí, eu selecionei 5 ideias. Lembra lá? Selecionei 5 ideias para trabalhar no meu texto. Que era, o jovem ele compra facilmente. Por quê? Porque ele tem um desejo de pertencimento de grupo. Ele tem um fácil acesso para comprar. Ele compra facilmente porque os estabelecimentos são muitos. E os caras querem vender mesmo de todo jeito, da lógica do lucro. A lei que proíbe precisa ser revista e ela não é tão forte. E existe pouca fiscalização. Por isso, esses são os motivos que o jovem consegue comprar facilmente. Então, eu pensei em organizar isso para trabalhar. Então, trabalhei isso tudo no meu desenvolvimento. Aí eu venho agora... Depois de ter argumentado com esses tópicos aqui, eu venho fazer uma retomada da tese. Eu venho fazer esse primeiro tipo aqui de conclusão. Então eu escrevo assim, diante dessa situação, o jovem consegue facilmente ter acesso a bebidas alcoólicas. Como consequência, amplia-se cada dia mais o número de jovens que se tornam alcoólatras, doentes, e assim vai. Percebe que eu não propus uma solução. Eu só retomei qual foi a minha tese, que é que o jovem consegue comprar facilmente, tá? Esse é um tipo de tese, é um tipo de conclusão que você pode fazer em outras redações, menos no Enem. Porém, não é a mais adequada, tá? Toda redação que você for fazer, não importa onde, tenta propor uma solução. Eu acho que redações boas são aquelas redações que propõem uma solução. Porque geralmente estão falando sobre um tema que é um debate na sociedade, que é um problema na sociedade.
E é legal você marcar a posição e tentar resolver esse problema. Você mostra a cidadania. Então, esse é o outro tipo de proposta e é o que nos interessa aqui. Então, ó, peguei lá minha tese, trabalhei ela no meu desenvolvimento, escrevi sobre ela no meu desenvolvimento, agora eu vou concluir. Como? Propondo algo ou que solucione ou que amenize este problema, que é o do jovem entrando no alcoolismo. Então eu escrevo assim, ó: para dar um passo significativo diante do problema, é preciso criar mecanismos mais eficientes de controle sobre a venda de bebidas. Deve-se permitir a venda apenas em estabelecimentos especializados, o que facilitaria a fiscalização. Ó, resolvi o problema da fiscalização, resolvi o problema do fácil acesso, porque agora não pode vender mais em qualquer lugar. Eu proponho que seja vendido só em casas especializadas, como, por exemplo, tabacarias vender só cigarros e bebidarias, adegas, né, vender só bebidas. E isso facilita a fiscalização. Você acaba tendo uma lei que obriga, aí, ó, você já começa a trabalhar a lei que proíbe a venda, obrigando que essa venda seja feita só em lugares especializados. Você não ameniza a lógica do lucro, mas você dificulta, porque o cara não vai mais poder vender em qualquer lugar, né? Então percebe que eu propus algo que tende ou a solucionar ou a minimizar o problema do jovem entrando fácil na bebida. Então essa daqui é uma conclusão adequada para a prova do Enem. Então, e perceba que essa minha conclusão, ela está perfeitamente coerente com a minha tese, né? Eu apresento a minha tese e depois lá na conclusão eu fecho essa tese propondo uma solução para ela, certo? Por que eu falei para você que nossos passos eram lá? Primeiro vamos escrever o desenvolvimento, depois a conclusão e depois a introdução. Porque eu preciso que a minha conclusão, o final do meu texto e o início do meu texto estejam ligados. E é no início do meu texto, na introdução, que eu vou apresentar a minha tese. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas percebe que isso precisa estar amarrado com a minha conclusão. Então, resumo da ópera. Como que eu devo fazer uma conclusão no Enem? Depois que eu argumentei, depois que eu defendi meu ponto de vista aqui, defendi com argumentos, com os tópicos que eu consegui organizar, eu venho e proponho uma solução ou algo que amenize o problema, certo? E que esteja totalmente coerente lá com a minha introdução. Tudo bem, gente? Esse é o tipo de conclusão ideal para o Enem. Propor uma intervenção, algo que solucione ou amenize o problema. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre como introduzir o seu texto, o que é uma boa introdução e como que essa introdução vai casar com a conclusão, deixando o texto extremamente coerente. Se você quiser, o link já está até aqui embaixo. Inscreva-se no nosso canal para você estar sempre por dentro de todas as novidades. E não esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.